Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: aprovados reajustes para servidores da área de segurança pública. Seminário discutiu as consequências da reforma administrativa proposta pelo governo federal. Indicação ao governo pede modificações na cobrança de tributos sobre o café Conilon. Veja agora detalhes da sessão ordinária desta quarta-feira com a repórter Patrícia Bravin, que traz as informações para a gente. Nesta quarta-feira, o plenário realizou duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária. O destaque foi a votação em regime de urgência do pacote de projetos do governo que trata de questões previdenciárias e salariais de servidores do setor de segurança pública do Espírito Santo. Ao todo, foram 7 matérias, com previsão de reajuste na tabela de subsídios da maioria das categorias. Foram contemplados os agentes socioeducativos e inspetores penitenciários, policiais e bombeiros militares e, por fim, várias carreiras de policiais civis, incluindo delegados. Os reajustes já valem para o mês de março e devem ser escalonados progressivamente até o ano de 2022. Formou uma frente de negociação no Estado de todas as categorias da segurança pública do nosso Estado e teve inúmeras agendas, exaustivas agendas, muitas delas que passaram de 6 horas de agenda contínua, permanente, provando a capacidade de diálogo desse governo e de promover avanços que precisavam ser promovidos, reconhecido pelo governo do Estado que no governo passado a gente submeteu as polícias e todo o setor de segurança do Estado a uma situação muito adversa, uma situação em que ficou realmente alguns setores da nossa segurança como o último salário do Brasil, como o pior salário do Brasil, e até mudança nos modelos de promoção. E o governo já vem melhorando as condições da polícia de um modo geral desde o ano passado, com projetos que devolveram todas as suas promoções, com projetos que reconheceu o erro do governo anterior e promoveu anistia para os erros de 2017. E agora nós estamos dando continuidade disso, recuperando a margem salarial. Não dá para recuperar tudo de uma vez só, mas o governo estabeleceu que ano de 2020, 2021, 2022, a recuperação de toda a questão salarial das polícias e do setor de segurança no âmbito do Estado do Espírito Santo. Uma comissão especial foi criada para acompanhar a execução de serviços públicos prestados pela concessionária Rodosol. A comissão, instalada neste mês de março, tem prazo de 11 meses para estudar atos da Rodosol, principalmente a formação de preços nas praças de pedágio. O presidente da comissão deu mais informações sobre o assunto. Eu acho importante a gente abrir essa caixa preta, né? A Rodovia do Sol tem um contrato que foi assinado há 21 anos atrás, que vai vencer agora em 2023. Então, a gente quer analisar o porquê do valor dessa tarifa. A gente acredita que tem um desequilíbrio muito grande na tarifa, R$ 2,10 aqui na ponte e R$ 9,00 em Guarapari. Então, por ser de Guarapari também, existe uma reclamação muito grande por parte da população pelo alto valor da tarifa. E uma outra frente que a gente vai abrir é analisar o pós-vencimento desse contrato, que será em 2023. O que o governo do Estado pretende fazer? Vai renovar, né? Ele vai assumir a Rodovia do Sol, então é importante a gente dar algumas ideias para o governo do Estado também. Indicação ao governo do Estado pede aumento no número de operações policiais para reforçar a segurança pública em Cariacica. Desde setembro de 2019, o município já conta com o trabalho da Força Nacional formada por militares. Nós tivemos um final de semana extremamente violento na Grande Vitória, foram mais de 11 mortes, especialmente no município de Cariacica. Então nós estamos pedindo reforço no policiamento, especialmente no município de Cariacica, mas também em toda a Grande Vitória, para que nós não tenhamos novamente um final de semana violento, com mortes, com famílias sofrendo, enfim, com pessoas em luto. Isso é muito triste para o nosso estado. Nós estamos então sugerindo e solicitando que sejam feitas operações para que efetivamente a violência não atinja novas famílias, não atinja novos capixabas no próximo final de semana e também, claro, ao longo do mês e todo esse ano de 2020 na Grande Vitória.
Deputada Janete de Sá pediu mudança no tratamento tributário aplicado na comercialização do café Conilon. Em indicação feita ao governo do estado, a deputada alegou que a redução de tributos tem por objetivo aumentar a produção e a competitividade do grão. Nós hoje somos impactados por outros estados que a alíquota é de 7%. Comercializam com 7% de CMS e com isso eles têm um preço mais atrativo, competindo de forma desleal com o café Conilon do Espírito Santo. Já fizemos essa correção com o café arábica de nosso estado, colocando a alíquota um valor que pudesse torná-la competitiva. E nós queremos fazer o mesmo com o café Conilon, que ele vem para uma alíquota de 7%, para poder ele ter competitividade, não ter evasão de receita. E hoje a gente vê que o estado, especialmente de Minas Gerais, usa o nosso café para poder comercializar com outra alíquota devido a essa dificuldade no valor do imposto que é estabelecido para o café Conilon no estado. Então, visa corrigir, é uma demanda dos produtores rurais, dos produtores de café de nosso estado, e visa corrigir esse problema e aumentar a competitividade do café Conilon. Seminário na Assembleia discutiu as consequências da reforma administrativa proposta pelo governo federal e que atinge servidores municipais, estaduais e federais. O Brasil tem quase 12 milhões de servidores públicos lotados na União, estados e municípios. São trabalhadores que prestam serviços em áreas como saúde, educação, segurança e seguridade social para a população de cerca de 210 milhões de habitantes. Os dados foram apresentados neste seminário que debateu os impactos da reforma administrativa, proposta elaborada pelo governo federal que prevê mudanças nas carreiras do funcionalismo público. Um dos pontos principais que a gente vê é o fim da estabilidade, né? A estabilidade ela foi idealizada na Constituição de 88 com o intuito de dar condições para o servidor público exercer a sua função nos diferentes cargos que ele desempenha. Ou seja, sem a estabilidade, não tem como o servidor público, fiscal e de receita, o servidor público, advogado, o servidor público e da polícia, o servidor público desempenhar com tranquilidade a função dele. O que isso reflete para a sociedade? Sem estabilidade, nós voltaremos a um tempo anterior à Constituição de 88, no qual o governo mudavam todos os servidores, não existia uma continuidade do serviço público. E imagine isso hoje. A cada governo que entra, você tira a parte da receita fora, você tira a parte de fiscalização, de saúde, desmonta completamente o Estado para remontar o Estado para desempenhar só mais uma gestão. Isso para o Estado é um retrocesso enorme e para a sociedade é pior ainda, porque ela não vai ter uma constância do serviço público. O presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital apontou como a reforma pode impactar os serviços prestados à sociedade. A garantia para um rico que entra num restaurante de luxo é o serviço público, para que aquela comida, a maneira como é manipulado o alimento é fiscalizado pelo poder público. Um acidente de trânsito, se o rico estiver numa BMW e sofrer um grave acidente no trânsito, é o serviço público que vai buscá-lo, vai resgatá-lo, uma tragédia. Enfim, isso eu estou dando exemplos, assim, que acontecem diariamente. O mais pobre precisa também, mas só que ele precisa ainda mais. Ele precisa no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quando tem uma dor de barriga, tem uma febre, o filho doente, os pais que não têm dinheiro para pagar uma escola privada, enfim. Mais de 80% das crianças no Brasil estudam em escola pública. E mais de 75% da população brasileira só tem o SUS como plano de saúde. O programa de vacinação no Brasil é o maior programa de vacinação do mundo, é SUS. O programa de transplante de órgãos no Brasil é o maior do mundo, é SUS. Então nós estamos falando disso.
Sem serviço público não existe cidadania, sem serviço público não existe democracia. O projeto da reforma administrativa deve seguir para análise do Congresso nos próximos dias. O deputado federal Helder Salomão diz que a oposição ao governo deve atuar contra o que considera retirada de direitos dos servidores. O governo, infelizmente, quer que os servidores públicos paguem a conta de um ajuste que ele está promovendo em cima das contas públicas, ignorando que hoje o que nós temos de cuidado às pessoas, de serviço prestado às pessoas, são os servidores públicos que fazem. Nós precisamos mudar essas mentiras que estão sendo divulgadas pelo governo, e uma delas é que o Brasil é o país do mundo com o maior número de servidores públicos. Já está provado que não. É só pesquisarmos para ver que o Brasil tem poucos servidores públicos se comparados com muitas nações do mundo. Outra coisa que precisa ser desmistificado, que servidor público ganha altos salários, meia dúzia ganha altos salários e a grande maioria ganha salários muito pequenos e mesmo assim tem prestado serviço de qualidade. A deputada Irine Lopes avalia que o seminário é uma forma de articulação contra a proposta. Nós tivemos condições de fazer aprofundamento para compreender o quanto é nocivo à sociedade como um todo uma extinção do Estado, na verdade. É sair daqui uma carta, um documento, com tudo que aqui foi levantado, todas as questões que aqui foram debatidas, e fazer uma articulação junto aos demais parlamentares dessa casa, junto à bancada federal, especialmente conversar com o governador para que, com o seu peso político, ele possa entrar nesse debate da defesa do Estado, né? Da defesa do Estado e da preservação da prestação do serviço público. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site, em nossas mídias sociais e também no Jornal Ordem do Dia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Obrigada pela companhia e continue com a gente. TV Assembleia, mais perto de você.